Bom, enquanto o pessoal chega, eu vou fazer a introdução da aula. Hoje a gente tem bastante conteúdo, né? O tema proposto, né, continuando nos elementos da capacidade estatal, é o tema do planejamento em matéria de infraestrutura, que, é claro, vai se imbricar muitas vezes com a questão geral do planejamento, né? E nós vamos fazendo os recortes específicos que interessam mais especificamente ao tema das infraestruturas. Então, como é o mais importante, nós começamos com a citação da Constituição. O artigo 174 da Constituição dispõe que, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo esse determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Então, o Estado exercerá a função de planejamento. O teor desse dispositivo é mandatório. O Estado não tem a escolha sobre se ele vai planejar ou não. Ele tem que planejar e esse é um mandamento constitucional. E a força do planejamento, né, independentemente de ser determinante ou indicativa, ele sempre vai existir e permear as funções do Estado, né, sejam essas funções dirigidas, né, para a própria burocracia estatal, né, aquela dimensão do ambiente institucional, da atuação, aliás, da capacidade do Estado, né, que eu havia mencionado para vocês na aula passada, né, o aparato estatal, as entidades, os órgãos, os agentes públicos que atuam dentro da máquina administrativa, como também o planejamento pode se voltar, sim, para o setor privado, né, em caráter indicativo, ou seja, não compulsório, não obrigatório. Porém, se o planejamento for atrelado a mecanismos regulatórios, a mecanismos de incentivo, nós temos aí todas as coordenadas para que o Estado exerça e desempenhe o seu papel de coordenação desse setor privado. Em matéria de infraestrutura, o planejamento ele pode se dividir em duas dimensões, basicamente, duas dimensões que eu diria mais importantes ou mais proeminentes, que se conformam como fenômenos jurídicos. Então, a gente tem a dimensão contratual e a programática, a político-programática. Eu havia proposto... Não, e eu vou seguir com isso mesmo. Eu aqui havia planejado, já também me valendo do tema da aula, iniciar pela abordagem do planejamento contratual, no âmbito contratual. Então, vamos lá. Já no âmbito contratual, há alguns autores que concebem o planejamento como um próprio princípio em matéria de contratações administrativas. Mas aqui eu coloco um trecho, né, da professora Irene Nohara, professora da Mackenzie, aqui em São Paulo, que diz que o planejamento, ele é até mais do que um princípio, ele é como se fosse uma diretriz, um preceito. Então, lendo o trecho com vocês. Na realidade, o planejamento é mais uma diretriz de gestão das licitações e contratos do que propriamente um princípio. Mas é muito elogiável o fato de a lei ter procurado reforçar a necessidade de planejamento nas licitações, tanto para fins contratuais, como também para que o certame seja expressão de uma política pública de promoção dos objetivos extracontratuais, indutores de inovação e de desenvolvimento nacional sustentável. Esse princípio ou preceito do planejamento,
ele vai indicar que as licitações e os contratos públicos, né, e aqui nessa dimensão contratual específica, essas licitações, esses contratos, eles não devem ser conduzidos com improvisos, porque planejar significa compreender e esquadrinhar previamente todas as ações que são necessárias para a obtenção do resultado pretendido, né, o resultado público pretendido. Então, no planejamento, grosso modo, né, e aí o planejamento no geral, o Estado ele vai definir os objetivos, vai conceber os meios para alcançar esses objetivos. Essa é a linha mais generalista possível para a gente definir planejamento. E como a gente pode intuir, né, o planejamento adequado, ele é essencial para evitar a ocorrência de imprevistos durante a licitação ou a execução de um contrato administrativo. O planejamento adequado vai pressupor a adoção de todas as técnicas, todas as providências administrativas que possam identificar qual é a necessidade a ser satisfeita por meio da execução do contrato, né, ou seja, por meio da contratualização de uma política pública, que é uma expressão muito usada na literatura mais específica da matéria, e também esse planejamento ele precisa identificar corretamente o objeto que vai ser implementado, e por objeto a gente entende a solução técnica. E além disso, no âmbito de um contrato, a gente precisa estimar os preços, né, os valores de referência que estarão envolvidos no dispêndio público, se esses valores envolvidos correspondem precisamente às rubricas que foram previamente definidas no planejamento orçamentário, que a gente vai tratar depois, e outras definições que possam vir a ser indispensáveis, à luz do caso concreto, para conduzir aquela licitação, aquele contrato, de modo eficaz, ou seja, de modo a alcançar o resultado da política pública prevista. No caso de uma política pública que vise a realização ou a implementação de uma infraestrutura, que efetivamente aquela infraestrutura esteja implantada ao fim desse objeto contratual. Ficou mudo, professora? Seu microfone está desligado, Ingrid. Vocês estão me ouvindo agora e me vendo também? Agora sim. Agora sim. Bom, perdão aqui pela falha técnica, eu não sei o que está acontecendo com a internet por aqui. Mas, enfim, vou tratar com vocês ainda no tema da dimensão contratual do planejamento, sobre a fase pré-licitatória. Bom, segundo a fase pré-licitatória, como o próprio nome, né, o próprio termo permite intuir, a gente
percebe que essa fase ocorre previamente à efetiva realização da licitação. E nessa fase pré-licitatória, o artigo 18, ele é muito relevante. Só um segundo. Bom, então, como eu estava dizendo, o artigo 18 ele é muito relevante para essa fase preparatória da licitação e relevante da perspectiva do planejamento administrativo contratual. Quando a gente lê esse artigo, a gente verifica que toda a fase pré-contratual, basicamente, ela é dedicada ao planejamento que vai ser executado posteriormente, né? Então, ele é vocacionado a disciplinar essa fase de planejamento, né? A fase preparatória ou fase de planejamento. O dispositivo ele vai minudenciar as considerações técnicas que compõem a fase pré-licitatória e os requisitos mínimos do estudo técnico preliminar, que é uma peça de planejamento que, assim, a gente pode considerar como se fosse o próprio plano da contratação administrativa. Né, o estudo técnico preliminar, ele é um elemento da fase pré-licitatória que foi novidade trazida na Lei 14.133 de 2021. E ele assume uma relevância muito, muito ímpar, né, no procedimento, né, porque, como eu disse, ele vai detalhar tudo e vai servir de base para o anteprojeto, para o projeto básico, para o projeto executivo, para a posterior execução do próprio contrato, né, tudo demais do procedimento vai se desdobrar desse estudo técnico preliminar. E, além disso, esse anteprojeto, o projeto básico, eles também são considerados instrumentos de planejamento na dimensão contratual, porque eles também compõem a fase preparatória e servem de modelo à execução da contratação. Aqui o artigo 6º, inciso 20 da Lei 14.133 de 2021, ele define o estudo técnico preliminar, que pela importância, né, dessa peça na fase pré-licitatória, vale aqui a gente ler a definição da lei. Então, o estudo técnico preliminar é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência, ao projeto básico, a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. Aqui eu trouxe para vocês, né, o artigo 18, que eu referi aqui como, né, basicamente a disciplina da fase pré-licitatória. E vejam que logo na primeira parte do dispositivo, a previsão se refere ao planejamento como elemento característico da fase preparatória do processo licitatório. E essa fase preparatória deve se compatibilizar com o plano anual de contratações, de que trata o artigo 12, né, da mesma lei, né, Lei 14.133. A gente vai tratar também desse plano de contratações anual, mas saibam que ele é um documento facultativo a ser elaborado no âmbito de cada órgão ou entidade da administração pública. E aqui os elementos que devem compor a fase preparatória da licitação são a descrição da necessidade da contratação, fundamentada no estudo técnico preliminar, a definição do objeto para o atendimento da necessidade, a definição das condições de execução, das condições de pagamento, das garantias exigidas e ofertadas, o orçamento estimado,
com a composição dos preços utilizados para a sua formação, a elaboração do edital de licitação, a elaboração da minuta do contrato, quando necessária, o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviço, ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala, né, ou seja, aproveitando aí o maior alcance possível a partir da implantação de um mesmo objeto contratual, a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros para os fins da seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto. E por que eu grifei aqui o resultado, né? Porque ele se articula de uma forma muito direta com a premissa básica da capacidade estatal, que é a realização de resultados, que é a implementação de suas políticas públicas de maneira efetiva por meio de meios diversos, né? Entre eles, por meio de um contrato administrativo que seja planejado previamente para favorecer o alcance desse resultado. E o ciclo de vida do objeto, né, é importante notar que a menção na lei, né, a essa expressão, o ciclo de vida do objeto, vai indicar que o critério a ser adotado para a contratação deve se basear em estratégias sustentáveis, das quais se possa extrair a maior vantajosidade no longo prazo. Então, esse critério ele é muito relevante em matéria de infraestruturas, sobretudo quando a gente considera os atributos intergeracionais da infraestrutura, né? Ou seja, a infraestrutura ela perdura ao longo de um tempo, não só na sua implementação, como na sua duração, né? Na sua vida útil, no seu ciclo de vida. E, além disso, quando a gente considera também as necessidades de resiliência e de neutralidade tecnológica dessas infraestruturas, que devem ser, tanto quanto possível, a prova do futuro, né? Elas devem se adequar às demandas diversas da sociedade e a evolução tecnológica, mesmo quando integradas num ciclo de inovação muito acelerado dessas tecnologias. Então, o ciclo de vida do objeto ele vai ter em vista todos esses aspectos quando a gente está falando de infraestrutura. Além disso, a fase preparatória também deve contemplar a motivação circunstanciada das condições do edital, como justificativa de exigências de qualificação técnica, indicação das parcelas de maior relevância técnica, o valor significativo do objeto e de qualificação econômico-financeira, justificação dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, justificativa das regras pertinentes da participação de empresas em consórcio, análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e da boa execução contratual. Essa análise de riscos, ela é, assim, fundamental, né, e os riscos, como eu havia dito ontem para vocês, eles são aquelas intercorrências que podem ser previstas e economicamente mensuradas pelas partes contratuais, né, diferentemente das incertezas, né, que incertezas sequer poderiam ter sido previstas. E a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação. Bom, ainda no artigo 18, eu vou deixar, vou ler aqui alguns pontos importantes para vocês, mas eu deixo de lição de casa, né, no parágrafo 1º do artigo 18, que vai tratar do estudo técnico preliminar, que é o primeiro documento constitutivo da etapa de planejamento de uma contratação administrativa, né, e, mais uma vez, é novidade na Lei 14.133 de 2021, e é o documento que vai dar base a todas as demais peças da licitação, né, base ao anteprojeto, ao termo de referência, ao projeto básico. Então, o estudo técnico preliminar tem que descrever a necessidade, demonstrar
a previsão da contratação no plano de contratações anual, quando esse plano de contratações anual for adotado pela entidade ou pelo órgão, né, ainda que seja facultativo, se ele for adotado, essa entidade e esse órgão devem a adstrição a esse plano. Requisitos da contratação, estimativa das quantidades para contratação, levantamento do mercado, estimativa do valor da contratação, enfim, tem quase tudo aqui da fase pré-licitatória, quase tudo consta nesse estudo técnico preliminar. Aqui é bem legal, né, como eu havia dito. Ai, desculpem, saiu aqui da modo apresentação. Aqui a gente vai passar a tratar da matriz de riscos. Ai, por que eu saí? Tratando aqui da matriz de riscos, então, dos contratos administrativos. Ela também é compreendida como um instrumento de planejamento, porque a matriz de alocação de riscos, ela vai antecipar as dificuldades que venham a se efetivar no curso do contrato e também aloca essas dificuldades, essas intercorrências a quem melhor pode absorver essas dificuldades, essas intercorrências. Então, é como um instrumento que visa planejar, né, visa antecipar as dificuldades, né, ter previsões a respeito dos desdobramentos na execução do contrato, é um mecanismo de planejamento pré-contratual. Lembrando para vocês que essa matriz de alocação de riscos deve vir já no edital da contratação, nas hipóteses em que ela é obrigatória, ela nem sempre vai ser obrigatória, e só vai ser obrigatória quando se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada. Aqui é interessante observar que a matriz de alocação de risco, ela não vai destoar completamente das obrigações previstas para cada uma das partes, né, as obrigações sinalagmáticas previstas de acordo com o que as partes firmam no contrato. Então, a alocação de riscos, ela vai considerar incompatibilidade com as obrigações e os encargos atribuídos às partes no contrato, a natureza do risco, o beneficiário das prestações a que se vincula e a capacidade de cada setor para melhor gerenciá-lo. Ou seja, esses riscos eles vão ser compartilhados e designados para as partes que consigam absorver melhor, né, esses riscos. Então, boa parte da doutrina afirma que quando esse risco ele não for, ou esse risco se materializar, mas ele não tiver sido discriminado na matriz de riscos, né, não tiver sido antecipado, mas ainda assim se caracteriza como um risco, não como uma incerteza, né, então aí houve uma falha na concepção do contrato, esse risco ele deve ser alocado para o concessionário, né, aliás, para o poder concedente, que melhor pode absorver o risco, né, pela sua maior capacidade econômica. Mais um dispositivo que eu gostaria de destacar com vocês, o parágrafo 4º do artigo 103, que diz que a matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes e deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes, né? Então, esse equilíbrio econômico-financeiro, ele é inicial, uma vez que os contratos administrativos, eles também devem observar a força obrigatória, né, dos contratos, ou seja, há um dever, pelo menos a priori, de tentar manter a pactuação, manter a negociação para que não haja solução de continuidade na execução,
por exemplo, de uma obra de infraestrutura. Você para no meio da obra e aí tem que correr atrás de outro executor, né? Todos os transtornos disso decorrentes, é melhor manter o contrato. Não em todas as situações, né? As situações limites que forçam realmente a rescisão, e tanto a gente vê que esse princípio da força obrigatória dos contratos, né, e também da conveniência da manutenção de uma relação contratual, né, já em vigor, né, a despeito de tantas dificuldades, né, de alguns desequilíbrios econômicos financeiros que não são previstos em uma matriz de risco, né, essa continuidade da relação entre as partes originais de um contrato é tão relevante que a gente viu aí a lei de relicitações, né, essa lei de 2017, agora eu esqueci o número dela, lei de relicitações, que prevê basicamente assim uma segunda chance para as partes repactuarem o objeto do contrato e possibilita que se mantenha essa parceria. A lei, então, é 13.448 de 2017. Então, a relicitação, ela é um procedimento que vai extinguir aquele contrato anterior, mas vai celebrar um novo ajuste em novas condições contratuais e com novos contratados, mas geralmente os contratados são os anteriores, né? Na prática, o que a gente vê é que se altera a base objetiva do contrato para absorver tantas mudanças de ordem econômica, de ordem tecnológica que foram acontecendo e que acontecem, de fato, em muitos setores da infraestrutura, né? A gente vê muitas relicitações acontecendo nos setores de transporte, que compreenderam concessões de magnitude gigantesca, e ao longo desses objetos contratuais aconteceram problemas que não foram previstos, né, nesses contratos. Imagina, contrato assim dos anos 2000, dos anos 90, não tinha matriz de risco, assim, era muito ainda incipiente, né, essa noção. Então, muitas vezes o que se estipula lá de obrigações e de contrapartidas e que pressupunham uma base objetiva, né, uma realidade em vista, não vai corresponder ao que se desdobrou, né, diante de tantas mudanças econômicas, sociais, tecnológicas, e aí o que se vê é a necessidade de repactuação, né, e isso pode acontecer muitas vezes por meio da relicitação. Então por isso que eu havia mencionado para vocês que esse equilíbrio econômico-financeiro, ele é inicial. Muitas vezes se torna necessário a própria alteração da matriz de alocação de riscos em vista de desdobramentos de acontecimentos que não foram previstos pelas partes e que vão alterar todas as condições fáticas que haviam sido pressupostas e que se definiram como causa, né, do contrato. Mas a composição dessa matriz de alocação de riscos, ela é muito complexa. Como tudo em matéria de infraestrutura, ela é ainda mais complexa quando a gente tem em vista um contrato de infraestrutura, né, que abrange a implantação de uma obra ou a operação de uma infraestrutura. E essa complexidade, em grande parte, se deve à assimetria de informações, né, que vai reportar, então, a complexidade tecnológica e operacional que vai envolver o funcionamento dessas redes, né, físicas, que nós designamos capital social fixo, infraestrutura. E isso porque existem muitos fatores de imprevisibilidade, de vicissitude da modalidade contratual, que vão
se compor em incertezas, né? Ou seja, problemas que não foram antecipados. Então, esse impacto das incertezas em contratos de infraestrutura, ele é bem notório, né? Porque, em regra, os custos afundados, né, os sunk costs, né, aqueles investimentos em ativos específicos, e também as estruturas que são implementadas e que se qualificam como monopólios naturais, vão predicar justamente a amortização pelos recebíveis do projeto, né, projetos que funcionam em economias de escala e de escopo. Então, muitos fatores assim que se alteram vão tender a impactar a demanda, né, na operação desses ativos, que podem se tornar deficitários. Daí porque que é tão importante a gente pressupor a regulação por contrato, né, que visa estabelecer de modo preditivo, né, de modo ex ante, após a realização da licitação, esses custos que vão ser incorridos pela empresa, né, e, em resumo, essa modalidade de regulação por contrato vai operar desde a modelagem inicial desse contrato, com a matriz de riscos, e pode também compreender a realização de um reajuste anual dos valores que estão em jogo, né, são transacionados entre concedente e concessionário. Então, vai compreender o estabelecimento da matriz de riscos do contrato, níveis qualitativos e quantitativos dos serviços que serão prestados por meio da infraestrutura. E, além disso, essa regulação por contrato deve prever a realização de obrigações de investimentos, né, entre outros arranjos contratuais. E também na fase pós-contratual, né, já indo um pouco, avançando um pouco, esses custos pós-contratuais, eles também têm que se encontrar pressupostos na fase de planejamento da licitação, né, e esses custos, por esses custos eu me refiro à fiscalização do contrato, né, custos para manter as condições que foram originalmente acordadas, e a renegociação diante da ocorrência de fatos supervenientes que não sejam caracterizados como os riscos que foram alocados na matriz de riscos. E esses riscos que não foram alocados na matriz de risco, isso ocorre porque os contratos de infraestrutura, né, contratos complexos no geral, mas os de infraestrutura em específico, por sua elevada complexidade, eles são, por essência, incompletos, né? A professora Marília, na última aula do módulo 1 do curso, havia comentado sobre essa característica dos contratos administrativos, né, principalmente nos contratos complexos. Eles são incompletos, e essa incompletude, ela vai decorrer da impossibilidade e dos custos elevados de transação para se tentar redigir um contrato que seja completo, um contrato que preveja todos os possíveis fatos supervenientes que venham a impactar os custos, que venham a gerar algum desequilíbrio econômico. Os agentes econômicos e também o próprio Estado, eles padecem dessa assimetria de informações, né? E não só diante da teoria do agente e do principal, no sentido que o principal vai designar alguma tarefa para que o agente a realize. E, diante disso, o agente nunca vai saber o que o principal tem de informação ocultada, e, da mesma forma, o principal nunca vai saber quais são os esforços efetivamente engendrados
pelo agente para que realize o que foi delegado, né, a tarefa. Não só dessa perspectiva, como também da racionalidade limitada, né, de todos os agentes econômicos, né? O Estado é um agente econômico, o parceiro contratual é um agente econômico, e eles não conseguem abarcar toda a sorte de acontecimentos de fato que podem impactar a equação do contrato. Principalmente no contrato de infraestrutura, e que são contratos que duram longos prazos, né? E por isso alguns autores, eles afirmam que os contratos de longo prazo, eles vão pressupor essa incompletude. A incompletude nos contratos de longo prazo é deliberada. Por exemplo, o professor Egon Bachmann Moreira, ele diz que a única segurança do contrato, a segurança advém da certeza de mudança. Então, diante do longo prazo, da complexidade, das alterações de demanda, né, de inúmeros fatores que podem impactar a relação contratual, a única coisa que a gente pode ter certeza é que esse contrato vai ter que mudar uma hora, né, ele vai ter que se adequar à nova realidade, aos novos fatos que são determinantes para a equação econômica do contrato, que não foram pressupostos, né, na matriz de alocação de riscos. Então, né, nesses contratos de infraestrutura complexos por essência, esses contratos eles vão ser impactados não só pelos riscos, né, que podem ser mensurados e previstos na fase de planejamento, como também por incertezas, né? As incertezas, elas estão fora do campo de visão das partes, né, e também do regulador. Por isso que não é possível a gente estabelecer aqui uma matriz de risco exaustiva. Então, por mais que a gente possa ver aqui todo o esforço do legislador, né, na Lei 14.133, de estabelecer inúmeros instrumentos, inúmeros requisitos da fase de planejamento contratual, com a matriz de risco, com o estudo técnico preliminar, né, e todos os componentes, né, de ambas essas peças. Apesar de tudo isso, vão existir fatos e acontecimentos que não foram previstos, né? E isso aconteceu muito recentemente, né? O exemplo aqui que todos nós vivemos foi a pandemia de Covid-19, né? Ninguém havia previsto que ela ocorreria, e ela ocorreu e teve um impacto enorme nas atividades econômicas. Então, existe o consenso atualmente de que nos contratos de infraestrutura sempre vai existir muita imprevisibilidade, né, tanto nos custos operacionais e de manutenção do longo prazo, como também nas expectativas de retorno dos investimentos, né, o aspecto de recebíveis, né, do concessionário, do autorizatário, do parceiro particular que desempenha essa atividade de infraestrutura. Sobretudo por causa do risco de demanda, e além disso, essas incertezas, elas devem ser consideradas para que a gente pressuponha que, a despeito dessa matriz de risco muito bem construída, né, primorosamente elaborada, apesar disso, a gente tem que imprimir algum sentido de flexibilidade nos contratos administrativos que tenham por objeto a implantação de infraestruturas. Por isso é recomendável que o administrador, e também não só o administrador que atue nessa fase contratual, mas também o regulador que vai atuar no campo programático, normativo, ele consiga se valer de uma modelagem contratual mais aberta, mais flexível, e que seja capaz de reduzir e de absorver os custos de transação e de amortecer efeitos econômicos que sejam gerados por essas incertezas.
Diante dessas incertezas, falando em incertezas, é relevante aqui a gente remeter, eu não cito no slide, nem no próximo, acho que não, mas é muito relevante a gente remeter aqui, por falar em incertezas, ao artigo 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que prevê ali uma cláusula geral de acordos administrativos, acordos no âmbito do poder público. Segundo esse dispositivo, para eliminar a incerteza jurídica ou uma situação contenciosa na aplicação do direito público, né, que vai também incluir problemas advindos das relações contratuais administrativas, é possível que essa autoridade administrativa possa celebrar acordo com os interessados, né? E, no caso, os interessados seriam os concessionários, né? Os parceiros privados da contratação administrativa. Então, a gente diz que é um permissivo genérico para a celebração dos acordos pelo poder público, que pode ser usado diante das incertezas dos contratos, né? Que advém dessa assimetria de informações, da racionalidade limitada dos agentes econômicos. Então, assim, ao passo que a gente considera essa fase pré-licitatória e como um instrumento para que os agentes econômicos e os próprios agentes estatais possam se adaptar a eventos de risco, porque o contrato ele capta a dimensão intertemporal desses custos de transação, né, os custos de realizar contratos na economia, a gente tem que partir desse pressuposto, né, tem que assumir que os agentes estatais, né, os planejadores, inclusive os agentes que participam da fase de planejamento dos contratos administrativos, possuem uma racionalidade limitada e também que os agentes econômicos, né, além dessa racionalidade limitada, eles são orientados pelo oportunismo, né? Eles têm em vista os próprios interesses egoísticos e podem se valer de artifícios para obter vantagens, né? Então, nesse jogo de informações reveladas e informações ocultadas, né, a gente tem que muitas vezes trabalhar com a ideia de um planejamento imperfeito, por não conseguir trabalhar com todo o conhecimento necessário da realidade. E diante disso, né, diante do que se desdobra desse planejamento, que vai ser imperfeito, mas que deve se esforçar o tanto quanto possível para que reflita, né, e antecipe dificuldades e problemas e que se adeque às necessidades da contratação e aos objetivos estabelecidos em políticas públicas. Diante disso tudo, existe mais um mecanismo, né, para direcionar esse planejamento, né, e a execução desse planejamento aos objetivos do Estado, que é o controle, né? O controle vai ser estudado com vocês amanhã, pela professora Marília, mas o controle ele também vai se debruçar sobre o resultado advindo de um planejamento que foi executado, né? Então, mais uma vez, no controle, a gente tem aí outro nível, aliás, de troca de informações, né, e como sempre, envolvendo informações, envolvendo agentes, envolvendo racionalidades, a gente vai ter aí alguns desníveis, né, alguns problemas de comunicação e de informação, e mais, por isso, a necessidade de arranjos jurídicos institucionais que sejam eficazes, né, para o desempenho dessas funções que vão capacitar o Estado a atingir os seus objetivos, os seus resultados. Mas, normalmente, gostaria de
encerrar essa fase preparatória da licitação, né, que é a dimensão contratual do planejamento, comentando com vocês que nas contratações públicas nacionais, no geral, existe uma lógica bem própria, né, que é prever os termos contratuais de uma forma, às vezes, genérica e sem fazer esse trabalho de esquadrinhamento de riscos, né, de antecipação de dificuldades, de um estudo muito elaborado do que pode vir a ocorrer e se desdobrar da relação contratual. Então, assim, na prática, não é feito esse estudo, não é feito esse trabalho de planejamento de uma forma muito minuciosa, né, de uma forma que possibilite a composição da alocação de riscos adequada, né, e por conta disso, acaba que essa relação contratual vai se desdobrar em algumas dificuldades, e essas dificuldades vão ser sempre solucionadas posteriormente entre as partes, né. Então, solucionada de uma forma consensual, ou muitas vezes é judicializado. Então, o que a gente diz é que nessa fase de planejamento contratual, o que ocorre, via de regra, é a economia dos custos de transação nessa fase, né? Porque é uma fase, muitas vezes, feita de uma forma rápida, de uma forma sem muita atenção, e aí os problemas acontecem e são prorrogados, são postergados a sua solução posteriormente, né, para ser obtida. Então, esses custos são economizados na fase pré-contratual, até mesmo porque o contrato administrativo, ele funciona quase como um contrato de adesão, né, o particular que participa de um processo licitatório, cabe a ele somente ali analisar o contrato e formular a sua proposta técnica ou do melhor preço, né, mas de acordo ali com boa parte das cláusulas que já foram previstas pela administração pública, então ao particular só cabe aderir a essas cláusulas regulamentares, né. O contrato ele já vem previamente formatado praticamente e vai ser anuído pela parte selecionada do processo licitatório. Então, se nessa fase do processo se exige expertise para elaboração das propostas, né, e muitas vezes ocorrem até interpelações administrativas e judiciais que podem atravancar, né, o procedimento licitatório, mas como existe uma diminuta margem de negociação para a elaboração contratual, né, na administração pública, e essa fase de planejamento por parte dos agentes estatais muitas vezes é conduzida sem maior atenção, né, sem todo o empenho em estudos e planejamentos, antecipação das dificuldades, né, os custos de transação são empurrados para depois, né, da fase de planejamento, né? Então, os conflitos vão se acumular na fase da execução contratual, e principalmente em relação ao equilíbrio econômico-financeiro e sobre os questionamentos sobre a área administrativa e econômica. Então, se todos esses riscos pudessem ser antecipados, né, eles simplesmente seriam subsumidos ali numa matriz de alocação de risco e isso diminuiria as possibilidades de discussão, né, pelo menos a gama de alegações, né, de argumentos que poderiam ser utilizados. Uma vez alocados os riscos previamente numa modelagem contratual de alocação de riscos adequada. Então, o próximo subtema vai ser a dimensão programática do planejamento, mas antes disso eu vou fazer uma pausa de 10 minutos, então, igual ontem, para
descansar um pouco a voz, tomar uma água, e aí a gente já volta. Tudo bem? Pessoal, vamos já retornando, fazer novamente aqui o aviso, né, da lista de presença. Não sei se todos estavam ou já marcaram a presença. O link para tanto é esse aqui, que eu acabei de repostar no chat. Então, é importante que vocês confirmem a presença para fins de expedição do certificado depois. E agora, bom, 10 minutos de descanso, a gente volta para a segunda parte da aula, em que nós vamos tratar da segunda dimensão do planejamento, né, que é mais relevante em matéria de direito da infraestrutura, é a dimensão político-programática, né, ou só programática do planejamento. E quando a gente fala dessa dimensão, a gente já não está mais no nível contratual, né? A gente expande um pouco a esfera da atuação pública para aqueles níveis do aparato estatal que são mais estratégicos, né? Mais espaços deliberatórios, né? De tomada de decisões mais amplas, né? Válidas para todos. Então, essa dimensão vai dizer respeito à previsão em atos normativos gerais, normalmente leis e decretos, mas também resoluções, né, também portarias, de ações públicas coordenadas para a realização de finalidades atreladas à universalização da infraestrutura. Essa dimensão programática do planejamento vai se inserir no ciclo das políticas públicas, né, que a gente havia mencionado no primeiro módulo, né, não me lembro se na primeira aula ou na segunda aula, mas as políticas públicas, elas, quando são concebidas e implementadas, elas se inserem em um determinado ciclo, né, que vai compreender algumas etapas, né, para se realizar, e parte dessas etapas são a de identificação dos problemas e demandas para definição das prioridades, e também a etapa de concepção das soluções práticas entre inúmeras opções que podem ser adotadas. Nessa dimensão programática do planejamento, os instrumentos mais relevantes são as leis orçamentárias e os programas políticos, né, do Poder Executivo, programas políticos esses que vêm, muitas vezes, são veiculados em decretos, né, daí porque são atos de alcance geral e abstrato. Antes de passar aqui para esses próximos tópicos, eu gostaria de chamar a atenção nesse aspecto aí do planejamento, né, mais genérico, nessa dimensão programática, política, a questão da prospectividade, né, que é aquele atributo das infraestruturas que se associa à projeção de medidas que podem ou mesmo devem ser tomadas para atender às demandas que vão continuar a existir por um longo prazo. Então, com a prospectividade, a gente se atenta para preocupações que estão além das demandas atuais, né? Isso porque, como a gente discutiu já, né, reitera em algumas facetas, as infraestruturas, elas se atrelam a um sentido de longevidade das escolhas administrativas do passado e do presente, né? Então, tem esse aspecto intergeracional das infraestruturas, e então elas, por perpassarem por décadas, né, vindouras, ou passadas também, elas devem ser projetadas com um olhar para o futuro. Então, como a gente ressaltou, esses elevados custos e a magnitude para instalar uma infraestrutura
esses atributos vão demandar, em grande parte das vezes, anos para a estruturação completa de uma infraestrutura. E, além disso, vai demandar também a conformidade dos aspectos econômicos, né, contratuais, relativas às expectativas econômicas do parceiro privado, né, expectativas essas que dizem respeito à amortização dos investimentos e à realização lucrativa pressuposta por ele para que tome a decisão de investir, né, esse é o aspecto que a gente tratou antes, né, do microplanejamento contratual. E ainda nesse campo, né, da prospectividade e do planejamento das infraestruturas, a gente precisa considerar o ciclo de inovações tecnológicas que é acelerado em matéria de infraestrutura e também os atributos que as infraestruturas têm que ter que diz respeito à resiliência em relação às alterações climáticas e também alterações de demanda. E essas alterações vão nortear as opções técnicas das infraestruturas por soluções mais adaptativas e flexíveis. Então, antecipar os efeitos futuros de uma escolha presente, né, vai implicar a limitação à discricionariedade do administrador. O administrador que atua atualmente ou que vai atuar no futuro, porque isso que é íncito ao planejamento, né? O administrador ele vai estar vinculado às concepções programáticas pelas quais se optou em um determinado plano. E esse exercício, né, de prognose, né, o exercício prognóstico, ele é indispensável para definir os rumos da atividade pública e também os rumos da atividade privada, principalmente no sentido de viabilizar o gerenciamento de crises, né, a antecipação das dificuldades que possam obstacularizar o alcance dos resultados almejados na política pública. Então, tanto as necessidades, né, a previsão de problemas e de lacunas relacionados a determinado setor de infraestrutura, dificuldades e problemas essas que são atreladas muitas vezes às condições socioeconômicas locais, né, e as carências de desenvolvimento, né, em determinada região, como também o estado de coisas que se visa obter, né, tanto então o estado atual como o estado futuro, devem ser previstos num planejamento, né, que vai conter de forma indispensável os instrumentos, né, os arranjos jurídicos institucionais que vão viabilizar a atividade administrativa, né, por um perfil regulatório, um perfil contratual, um perfil de empresarial mesmo, né, um perfil de atuação direta, muitas vezes. Então, daí a relevância da elaboração de estudos integrados que possam diagnosticar o estado atual das infraestruturas, né, o mapeamento ou o inventário das condições atuais da infraestrutura, e também a importância de estudos que possam verificar a demanda que deve ser suprida por meio de um projeto de desenvolvimento sustentável e de longo prazo, né, que diz respeito aí à adequação e à viabilidade de uma obra de infraestrutura. Então, esses subsídios, esses estudos, eles se voltam a diminuir as assimetrias de informação, né, que a gente havia referido antes, as assimetrias de informação, principalmente na perspectiva do Estado planejador, né, e que vão possibilitar a esse Estado planejador exercer sua função de uma forma realista, que parta de premissas que se alicercem na realidade, né? E com isso, em grande parte, a gente vai viabilizar o sucesso dos projetos, né, dos empreendimentos em infraestrutura.
As informações são tão importantes, né, e eu quero reiterar para vocês que a reunião dessas informações que possam mapear o perfil das infraestruturas vai possibilitar a estruturação de projetos coordenados, né, não só de modo isolado, né, então são projetos coordenados, tanto em nível federativo, né, ou seja, projetos que muitas vezes interessem a um grupo de municípios, ou que interessem ao município e ao Estado-membro, né, ao município, ao Estado-membro e à federação. E também projetos coordenados em nível setorial, né, determinada obra, determinada escavação ou instalação interessa para o setor elétrico, interessa para o setor de telecomunicações, interessa para o setor de gás encanado, por exemplo, de gás. Então, são frequentes as situações nas quais tem mais de um ente subnacional que se beneficia e vai depender da infraestrutura, né? Como exemplo, em relação às instalações urbanas, né, transporte, saneamento básico, por exemplo, e também, muitas vezes, temos interesses e intervenções recíprocas de estruturas que se reportam a setores diversos, né, como nesse exemplo que eu mencionei, de tubulações ou escavações que possam comportar as instalações de tecnologia de telecomunicação, de gás e de eletricidade. Então, a coordenação, né, referida vai possibilitar maior eficiência na implantação de obras de infraestrutura, e assim se evita a redundância de trabalho e o dispêndio de recursos públicos, né? Isso na doutrina estrangeira tem um nome, chama dig once, ou seja, escavar uma vez, né? Então, muitas vezes a gente vê vários buracos sendo abertos de forma sucessiva para instalar tubulação de gás, instalar ou consertar a tubulação de gás e depois fazer o mesmo em relação a encanamento de água, por exemplo. Então, tudo isso podia ser feito uma única vez, se houvesse a coordenação, né, da atuação setorial de cada uma dessas infraestruturas. Para isso, se recomenda uma intervenção regulatória, porque o Estado ele detém a capacidade institucional e também mesmo o dever de corrigir essas falhas de atuação nos setores econômicos, né? Então, o Estado ele pode interferir para determinar normas que prevejam a troca de informações, por exemplo, entre concessionários de setores diversos. E muitas vezes esses concessionários de setores diversos, eles subcontratam, né, fazem contratações de terceiros, né, também por meio de contratos privados, né, já não regidos, então, pelo direito público, mas que sofrem os influxos do direito público, porque, afinal, essas subcontratações, no fim do dia, vão se referir à viabilização da execução do objeto do contrato administrativo. Enfim, a regulação, então, para coordenar a atuação dos agentes econômicos, pode se estender até mesmo para esses contratos privados, né, de subcontratação firmados pelo concessionário de determinado serviço público, de determinada infraestrutura pública. E mesmo em infraestruturas privadas, né, normalmente que dependem de uma autorização para serem executadas, também podem ser alcançadas pela regulação, no sentido de coordenar informações, né, troca de informações entre os agentes econômicos. E, para além de informações também, a regulação ela pode dispor sobre a qualidade, né,
dos materiais empregados, das instalações executadas, de modo a possibilitar uma certa compatibilidade entre as instalações de setores diversos. Como exemplo, né, para não ficar tão abstrato, a gente se reporta àquela regulação do compartilhamento dos postes, né? Então, os postes de eletricidade devem ter tal e qual disposição que possibilite o encaixe ali, né, um espaço para comportar as instalações de telecomunicações também. Então, isso é bem relevante, né, uma regulação que possibilite estabelecer parâmetros que devem ser seguidos para uma atuação coordenada entre os agentes econômicos. O próximo tópico do slide diz respeito ao planejamento estratégico. E aqui eu quero ressaltar, aliás, só retomar com vocês o conteúdo do artigo 174 da Constituição Federal, né, que a gente mencionou lá no começo, né, que impõe o dever de planejamento à administração pública. E esse planejamento é feito por meio de lei, né, ou por meio de contrato, ou por meio de decreto, mas é feito sempre no exercício da função normativa e reguladora das atividades econômicas. Mas esse perfil de atuação do Estado não se resume a uma conclusão ou a um desdobramento muito simplificado, como talvez dê a entender a previsão do artigo 174. Porque existe aí uma intersecção normativa constitucional, né, em relação ao perfil do Estado que se projetou a partir da redemocratização, que determina sua atuação com vistas à universalização das infraestruturas, né, e à realização dos direitos fundamentais, por meio de uma atuação pautada, por sua vez, pelos princípios da administração pública. Dentre esses princípios, né, a gente retoma aí o da eficiência, o da moralidade, o da legalidade, da ação administrativa, que também deve ser observado na atividade de planejamento das infraestruturas. E todos esses princípios ligados, eles se atrelam a uma noção de atuação estratégica. Não só, aliás, principalmente porque a atividade de infraestrutura, mais uma vez, é muito complexa e vai envolver muitos interesses, muitos agentes, né, que vai demandar a capacitação estatal em um nível muito mais elevado do que se requer para o exercício de outras atividades, né, a cargo do poder público. Então, eu trouxe aqui um trecho para vocês do Augusto Dalpozo, professor da PUC. Esse trecho ele sintetiza, né, a ideia da questão do planejamento estratégico. Então, eu vou ler com vocês. Postulamos não apenas o planejamento estatal, mas o princípio do planejamento estratégico. A adição desse termo, ou seja, o termo estratégico, não é em vão. Ela pretende realçar a visão sistêmica de modo a maximizar não apenas uma determinada atividade de infraestrutura, mas a potencialidade de sua integração em rede com outras atividades.
o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Todas essas leis, elas são leis de iniciativa do Poder Executivo, né, e tem a disciplina constitucional, né, no artigo 165, segundo o qual as leis de iniciativa do Poder Executivo vão estabelecer os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nessa Constituição, serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Né, essas leis orçamentárias, elas vão prever receitas e despesas, né, vão prever rubricas atreladas a objetivos de interesse público e que são consubstanciados em políticas públicas, né, e por isso vão abranger o alcance, né, vão alcançar inúmeros setores e a destinação de recursos para a máquina administrativa, né, para os órgãos estatais, no geral, de todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, e também vão prever a destinação desses recursos especificamente para a realização da política pública, que muitas vezes pode acabar sendo destinado ao particular, por exemplo, que seja um parceiro contratual do Estado, né, a execução de um determinado objeto que se insira, que se adeque ao objetivo da política pública, ou, por exemplo, no caso de um incentivo fiscal, né, isso implica a redução da receita no orçamento público e deve ser previsto em lei também, mas apesar dessa definição clássica, né, das leis orçamentárias, de que elas prevêem receitas e despesas, elas não se limitam a isso, porque o parágrafo 7º do artigo 165 da Constituição Federal dispõe que essas peças orçamentárias, que devem ser compatibilizadas com o plano anual, plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo o critério populacional. Então, a Constituição dá o tom desses planejamentos orçamentários, né? O objetivo principal é a promoção do desenvolvimento socioeconômico, né? Reduzindo as desigualdades interregionais. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Se quiserem, podem deixar no chat e eu leio aqui para todos, ou podem também falar. Mas, enfim. Deixa eu só ver aqui. Bom, esse dispositivo, né, o parágrafo 7º do artigo 165, ele vai consagrar o princípio da programação, né, segundo o qual aqui, de acordo com o trecho que eu trago para vocês, da professora Tatiane Psitelli, o orçamento ele não deve conter apenas as estimativas para as receitas e despesas do próximo exercício financeiro, mas também a previsão de objetivos e metas relacionados à realização das necessidades públicas. Então, quando se prevê a construção de uma infraestrutura, não está simplesmente derivado da previsão de receitas e despesas, não, mas se pressupõe, se tem por embasamento um objetivo de política pública, que vai remeter ao princípio da programação do orçamento público. Uma questão bem relevante em matéria de direito da infraestrutura, e sobre isso a gente vai discutir agora, a dúvida, aliás,
a respeito da natureza autorizativa ou impositiva do orçamento no Brasil. Recentemente foi incluído pela emenda constitucional número 100 de 2019, o parágrafo 10 no artigo 165, que diz que a administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. E essa emenda constitucional, ela foi introduzida no contexto do debate, né, sobre a legitimidade das chamadas emendas de bancada ou emendas individuais à peça orçamentária, né, essas emendas que são feitas no âmbito do Congresso Nacional e que modificam a lei orçamentária, que é de iniciativa do Poder Executivo. Muitas vezes essas emendas, né, que eram introduzidas na peça orçamentária, elas não eram cumpridas, porque o Executivo dizia que o orçamento poderia ser ajustado, né, ao longo de sua execução, discricionariamente, para que se adequasse a eventuais necessidades surgidas, né, às contingências relativas à previsão de receita, né? Então, uma receita que estava prevista não se realizou, deve-se diminuir determinado gasto previsto, né? Muitas vezes esses gastos se reportavam às emendas feitas no Congresso à lei orçamentária. Então, o Congresso, então, incluiu essa emenda constitucional para denotar a impositividade do orçamento. E o que é, então, afinal, orçamento impositivo? Eu trago um trecho do professor José Conte. O chamado orçamento impositivo nada mais é do que a denominação que se atribui à obrigatoriedade de cumprir a lei orçamentária. Algo que seria, em tese, até um despropósito estar em discussão, uma vez que o orçamento público é lei, e toda lei, obviamente, existe para ser cumprida. No entanto, a impositividade, né, que é prevista para o orçamento, né, inclusive agora no parágrafo 10 da Constituição, ela não deve se confundir com a inflexibilidade para eventuais adaptações dos planos de gastos, de desembolsos, quando se realizam incertezas e eventualidades que não eram inicialmente previstas nesses instrumentos de planejamento orçamentários. Isso porque a discricionariedade administrativa para o emprego de recursos públicos, né, que se voltam muitas vezes ao financiamento das infraestruturas, essa discricionariedade ela é necessária, né, principalmente tendo em vista a complexidade, mais uma vez, da infraestrutura, além da progressividade, né, que vai denotar a necessidade de aumento de investimentos, né, e a prospectividade também, que são íncitas à infraestrutura. E com esses atributos, muitas vezes em matéria de infraestrutura, né, e em matéria orçamentária relativa à infraestrutura, impõe-se a revisão dessas concepções, desses planos originais, principalmente à luz da renovação tecnológica, ou do aumento de demanda, que decorre, por vezes, dos ciclos acelerados de inovação e, por vezes, que decorrem de incertezas, né, como catástrofes não previstas, pandemias, por exemplo, entre outras. A lei orçamentária, ela se baseia na previsão de receitas e na previsão de gastos que vão se realizar no exercício financeiro, mas ao longo desse exercício financeiro, ao longo do ano, né, essas previsões ficam sujeitas a uma série de intercorrências que podem levar à necessidade de alterações no período de execução. Essas alterações, no entanto, elas devem se limitar a adaptações e ajustes na execução orçamentária,
sem desviar o orçamento de todas as metas e objetivos traçados, né? O princípio da programação que eu havia mencionado para você, o orçamento, ele prevê objetivos que se atrelam ao desenvolvimento econômico, né? A redução das desigualdades interregionais. E o que está previsto numa lei orçamentária em relação às metas e objetivos não pode ser desvirtuado. E muitas vezes o que se vê é um uso indiscriminado desses instrumentos de flexibilização orçamentária. Como, por exemplo, eu falei para vocês da questão dos fundos de investimento em infraestrutura, né? Alguns fundos públicos são constituídos com destinação de contribuições dos agentes econômicos, né? E também de recursos públicos, né? Para a composição desses fundos, e muitas vezes os recursos que estão ali arrecadados nos fundos e que têm uma destinação específica para ampliação de investimentos, né, em infraestrutura, muitas vezes esses recursos ficam contingenciados tão somente para se atingir as metas fiscais, né, a questão do superávit fiscal. Então, se flexibiliza o gasto que foi previsto em relação àquele fundo para o atingimento de um outro objetivo, né? Então, isso desvirtua a meta, né, atrelada à execução orçamentária. É importante dizer que o modelo de orçamento impositivo, ele não é incompatível com o modelo de responsabilidade fiscal, né? O que a gente tem aqui pressuposto é um trade-off, né? Um dilema ou uma troca na adoção de uma maior flexibilidade na execução orçamentária, o que vai, por sua vez, favorecer o poder executivo, que quer se valer dessa flexibilidade para adaptar o emprego dos recursos públicos segundo necessidades e contingências que não foram previstas. E, por outro lado, o outro lado do trade-off diz respeito à força do Poder Executivo, que quer fazer valer o que ele deliberou, né, nas emendas de bancada, emendas individuais, da peça orçamentária, né, e sem deixar espaço para que o Executivo não empregue os recursos, né, os gastos previstos, sobretudo nessas emendas. Mas, assim, o certo é reconhecer que uma lei orçamentária, assim como as demais leis de planejamento, né, elas são o locus para o exercício democrático, né, para a participação dos representantes do povo e do próprio povo, né, se forem adotados mecanismos de participação popular, onde vão se canalizar certas escolhas trágicas, né, assim, para onde eu destino recursos escassos, né, quais são os setores, quais serão as demandas que são atendidas e quais não serão. Então, por isso é importante incentivar a participação social na elaboração desses orçamentos, para que esses orçamentos se expressem como o mais adequado à vontade popular. Então, se assim for, né, idealmente, né, um orçamento que seja composto por meio da participação da sociedade, é de se reconhecer que é legítimo que eles tenham força impositiva para que sejam cumpridos da forma mais rigorosa possível e, assim, efetivando as escolhas da sociedade. Ainda em matéria de planejamento orçamentário, né, e dos instrumentos legislativos para tanto, em matéria de infraestrutura, é preciso que a gente faça aqui
uma certa crítica, né, às características dessas peças orçamentárias, principalmente no que se refere à lei orçamentária anual, né, porque ela tem uma periodicidade anual. E essa periodicidade anual, ela vai coincidir, faz coincidir o exercício financeiro com o exercício, com o ano civil. Mas, em matéria de infraestrutura, a gente tem o problema do acelerado ciclo de renovação tecnológica e alterações de demanda, né, ou seja, mais demanda ou menos demanda, e que vão permear, né, todas as atividades que envolvem as infraestruturas. E essas características muitas vezes impõem que sejam estabelecidas previsões, né, de dispêndio de recursos relativa a períodos mais curtos ou mais longos até, né, para a implantação de uma infraestrutura, muitas vezes demandam anos para isso. E ao longo desses anos, a gente ainda se associa aos cenários macroeconômicos, né, mencionado na aula de ontem, para a maturação dos investimentos. Então, por vezes, a gente vê que a anualidade orçamentária não se coaduna com as necessidades da implantação de uma infraestrutura pública. Não só com a implantação da infraestrutura, como também a operação dela, né, a prestação de serviços por meio dessa infraestrutura, que vão aí conformar uma atividade contínua, né, e por vezes vão se exigir instrumentos que permitam a adaptação do que foi previsto para o ano, né, do que se encontra previsto segundo a anualidade. Então, é necessário que se prevejam instrumentos orçamentários que permitam acolher essa instabilidade, né, das demandas em infraestrutura. Essa anualidade orçamentária, né, é importante dizer aqui que ela não se ajusta, né, ao plano contratual do planejamento, porque inúmeros contratos administrativos, principalmente relativos à infraestrutura, vão se prolongar por mais de um ano. Embora aqui o plano contratual, né, do planejamento preveja a duração, né, de alguns tipos de contrato por 5, por 10 anos, né, a periodicidade que é prevista nesses artigos também não se encaixa, né, na duração do planejamento orçamentário. Então, isso gera não proporciona a certeza e a segurança necessária sobre as garantias orçamentárias para os pagamentos que vão ultrapassar um exercício financeiro. Desculpem, sair da apresentação. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu vi aqui que o Nelson falou que a conexão está instável. Ela vai e volta, mas estamos ouvindo sim, está boa agora, obrigado. Ah, ótimo, muito obrigada por avisar. Aqui, a gente então pode passar, depois de discutir, né, sobre as leis orçamentárias, vamos passar para o próximo instrumento, né, do planejamento na dimensão programática, que são os programas políticos, né, que, como eu disse para vocês, são veiculados por meio de decretos, né, atos normativos infralegais, né, de alcance geral e abstrato, de autoria do Poder Executivo, via de regra, mas pode existir, sim, e de fato existem, né, alguns
programas políticos previstos, veiculados em lei mesmo. Esses programas políticos, eles vão especificar, aliás, o emprego dos dispêndios, né, segundo as rubricas que são previstas nas leis orçamentárias. Eles vão articular a atuação dos diferentes agentes econômicos e estatais, vão prever obrigações e direitos diversos e recíprocos, por vezes, desses agentes econômicos estatais. Esses programas vão concretizar os objetivos legais, né, o princípio da programação, né, que eu havia mencionado, ou objetivos constitucionais de realização de direitos fundamentais, com a escolha e o direcionamento de arranjos jurídicos institucionais para tanto, né, como eu havia mencionado antes, existem inúmeras ferramentas, né, da caixa de ferramentas do direito que podem ser escolhidos, né, de acordo com o que for mais adequado para se atingir o resultado concebido na política pública. Em se tratando de infraestrutura, deve-se considerar toda a qualificação principiológica e a legislação setorial para a conformação dessas previsões, né? Como nós discutimos no primeiro módulo, o princípio da especialidade ou da setorialidade faz com que a disciplina de setores econômicos que vão envolver grandes infraestruturas seja muito próprio, muito específico, né, de acordo com o funcionamento técnico dessas infraestruturas mesmo. Então, de acordo com a composição, né, das diversas camadas de infraestrutura, né, a camada física, a camada lógica, a camada de serviços, né, que vão pressupor modelos de funcionamento próprio, vai se desdobrar disso uma série de normas a serem observadas pelos agentes econômicos em cada etapa da operação dessa infraestrutura. Então, a dimensão programática, quando ela articula, né, os agentes econômicos estatais, ela tem que considerar toda essa especificidade dos setores econômicos. Aqui, como exemplo da dimensão programática, eu trouxe para vocês o Programa de Aceleração do Crescimento, que, na sua primeira versão, veio prevista num decreto de 2011, se eu não me engano, e atualmente existe um novo PAC que foi previsto no decreto 11.889 de 2024, né, de janeiro desse ano, e vai articular diversos setores, né, vai contemplar diversos setores que podem ser beneficiados com as ações públicas previstas, né. Esse decreto do PAC, ele basicamente vai estruturar a organização do Poder Executivo, que vai deliberar a respeito das ações que vão ser executadas. Então, ele constitui, salvo engano, um comitê que vai dar o tom, né, vai conduzir as ações dos setores beneficiados, né, mas que vão, sim, envolver setores de infraestrutura, para o desenvolvimento, para o investimento em infraestruturas. Aqui eu trago para vocês os atos de coordenação, né, institucional, como exemplo também da dimensão programática do planejamento. Esses atos de coordenação, né, eles se voltam para aquelas medidas que eu havia antecipado para vocês, que são de interesse de mais de um setor regulado de infraestrutura. Então, a intervenção do Estado deve se pautar por normas que prevejam a troca de informações entre os agentes econômicos, não só entre os concessionários, né, que são sujeitos a uma carga regulatória muito maior, mas também em relação aos agentes econômicos que
estabelecem relações contratuais de direito privado mesmo, né? Então, a gente tem aí um nível de dirigismo contratual que é imprimido, né, em favor da coordenação da atuação desses agentes, para se economizar recursos públicos, né, recurso, dispêndio de tempo, né, emprego de agentes também do Estado, muitas vezes. Esses atos normativos, né, muitas vezes, principalmente, são instrumentalizados por resoluções ou portarias conjuntas, ministeriais ou de agências reguladoras e outros órgãos, quando a infraestrutura implicada impactar ou interessar a diferentes setores, é necessário um nível de sofisticação de arranjos para cooperação intersetorial e coordenação do órgão supervisor, o ministério. Às vezes, por vezes difícil alcançar um consenso entre as instituições envolvidas, né? Por exemplo, a gente tem a questão do compartilhamento dos posts, que mais uma vez aparece por aqui, que até hoje, né, o imbróglio entre a ANEEL e a Anatel, que não foi resolvido, né, no nível regulatório, no nível das normas que vão reger esse compartilhamento. Então, é necessária essa sofisticação dos arranjos, né, para concepção das normas comuns que vão ser aplicadas, e por vezes isso vai demandar, né, maior intervenção do ministério, né, coordenador das áreas, ou dos ministérios, que também vão ter que se coordenar para que dirijam a atuação das agências reguladoras, né, de forma alinhada a esse propósito de coordenação setorial. Como exemplo aqui, eu trago a resolução conjunta da Agência Nacional de Águas, a ANA, e da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, número 127 de 2022, que estabelece condições e procedimentos a serem observados pelos titulares de empreendimentos hidrelétricos com potência instalada superior a 1.000 kW para instalação e operação de estações hidrológicas. Então, assim, só pelo assunto dessa resolução, a gente consegue perceber, né, os interesses recíprocos da Agência Nacional de Águas e da Agência Nacional de Energia Elétrica, que estão implicados, né, uma vez que esse tipo de geração de energia vai depender de recursos hídricos, né? Então, aí a gente consegue ver a imbricação de objetos regulados, né, por essas duas agências reguladoras. Aqui, em relação ao nível programático, né, político do planejamento e infraestruturas, eu trago para vocês esse quadro que foi extraído desse artigo do Alexandre Gomide e da Karine Pereira, que demonstra como o planejamento, né, o que foi planejado, muitas vezes não foi executado, ou por conta de intercorrências, acabou sendo mal executado. Né, isso em decorrência não só do planejamento, que não foi bem projetado, por meio do mapeamento das informações, né, que vão se ramificar, né, de acordo com o setor de infraestrutura que é contemplado nesse planejamento, mas também por força das incertezas, né, das vicissitudes próprias dos contratos de infraestrutura, que são contratos incompletos, né, em essência. Então, nesse quadro que vocês conseguem olhar aqui, a gente consegue ver o prazo que era previsto para a realização da obra, né? Olha, 18 meses, entrega em junho de 2013. Em 2018, por exemplo,
essa rodovia aqui, BRT Sul, do Distrito Federal. Até 2018, havia sido entregue 87% do empreendimento, né, sendo que a entrega prevista aqui para junho de 2013. Essa usina hidrelétrica de Teles Pires, prevista para entrega em 2015, foi entregue efetivamente, mas em operação mesmo só no ano posterior. Ou aqui, o que é bem grave, por exemplo, a ferrovia Nova Transnordestina, que é uma ferrovia assim, enorme, né, que abrange, aliás, que passa por muitos estados do Nordeste brasileiro, a entrega prevista para 2010. Até 2018, havia sido entregue apenas 45% do empreendimento. Então, são exemplos práticos, né, da realidade nacional, que denotam como é difícil, né, como essas obras, grandes obras públicas, elas são complexas, né, e a execução delas é permeada de incertezas e, enfim, todas essas incertezas, elas devem ser conduzidas de acordo com as capacidades estatais, né, e também do aprendizado, né, que é obtido a partir do desenvolvimento dessas políticas públicas, né, da execução dessas infraestruturas. Só trazendo um dado interessante para vocês a respeito das obras paradas no Brasil, né? O Brasil tem um problema crônico de infraestruturas que não são implementadas, né? E aqui, não só essas grandes infraestruturas de usina termoelétrica ou de uma ferrovia que corta inúmeros estados, né? Mas, assim, infraestruturas, às vezes, menores, por exemplo, a construção de um prédio de uma escola, ou as maiores também, né? Assim, aqui, no caso, o acórdão do TCU, número 1079 de 2019, mapeou, no exercício do controle, né, das obras de infraestrutura só no âmbito federal, no âmbito da União, o número de mais de 14 mil obras paradas. E isso porque não foram computadas as obras que estavam a cargo do Poder Judiciário, né? Então, foram computadas obras a cargo do Poder Executivo e a cargo do Poder Legislativo. Então, essas 14 mil obras correspondem a cerca de 1/3 das obras em andamento. Então, 1/3 das obras em andamento se encontram paradas, né, de acordo com esse acórdão do TCU. É um problema bastante grave e, nesse mapeamento, foi possível identificar as causas. Mais da metade dessa paralisação das obras decorreu de razões técnicas. Aliás, quase metade, 47% das paralisações decorreram de razões técnicas e 23% por abandono da empresa e 10% por questões orçamentário-financeiras. Então, com esses dados, a gente consegue desfazer alguns mitos, né? O mito de que as obras públicas não andam em razão da burocracia, do controle da administração pública. Não é essa a causa das paralisações, ou porque não é expedida a licença ambiental, também não é por causa disso, né? Ou a empresa abandonou, ou não conseguiu conceber uma solução técnica para o andamento, ou foi mal planejado, né? Lá na fase inicial do orçamento, do contrato. Então, alguns desses problemas poderiam ter sido evitados, né, com um adequado planejamento, né, a condução adequada, né, da concepção de também arranjos institucionais para renegociação, né, para controle também da execução desses contratos de infraestrutura.
Bom, por fim, e aí tem que ser por fim mesmo, porque a gente está no fim do tempo da aula, eu quero traçar com vocês algumas notas sobre a dimensão ambiental do planejamento da infraestrutura, porque as catástrofes naturais, né, e não são naturais porque decorrem da ação humana, né, elas, como inundações e incêndios, elas são cada vez mais frequentes e elas devem ser consideradas no planejamento de longo prazo da infraestrutura, o que é reforçado com o acirramento, né, das alterações climáticas, como a gente tem notado, né, nas condições ambientais atuais aqui do Sudeste brasileiro, né, com as secas, com as queimadas e também recentemente com as inundações no sul do Brasil. Então, diante dessas alterações, são necessárias a criação de sistemas preditivos e de indicadores dos investimentos que são necessários para a sustentabilidade ambiental das instalações, né? E esses aspectos têm que ser incorporados às etapas do planejamento estatal. O estabelecimento de uma visão estratégica de longo prazo que contemple a implementação integrada em termos interfederativos e também setoriais de infraestruturas deve ser combinado com arranjos institucionais que possibilitem a atratividade de investimentos, a inovação tecnológica e a participação dos agentes econômicos e usuários nas instâncias decisórias, e ainda a resiliência das infraestruturas diante das intempéries climáticas, né, que têm se acentuado com a ação humana. Então, essa é a conclusão, né, dessa aula. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha sido interessante para vocês. Todos vocês, aliás, têm alguma dúvida? Eu sei que a conexão foi instável, mas eu espero que vocês tenham conseguido captar, né, o conteúdo da aula. Vou deixar novamente o meu e-mail aqui para vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem, não sei, a indicação de material bibliográfico, entrem em contato comigo, eu fico à disposição de vocês. E amanhã eu estarei presente na aula, dessa vez como ouvinte, porque vai ser ministrada pela professora Marília e o tema vai ser controle em matéria de direito da infraestrutura. Oi, Ingrid. Pode falar. Quando a empresa abandona a obra, ela recebe uma punição, uma sanção? Sim, normalmente, aliás, e é previsto em lei também, e veiculado no contrato, existem penalidades, né, pelo descumprimento do contrato. Né? Assim como num contrato particular, também existem penalidades do descumprimento do contrato administrativo, só que aí as penalidades no âmbito de um contrato administrativo podem abranger até mesmo a proibição de contratar com a administração pública, então são penalidades até mesmo mais rigorosas. Então existem, sim, penalidades. Respondido, Nelson? Está sim. Tem uma observação aí do Marcelo, aparece no chat. Eu vou também responder, vou ler aqui. O Marcelo disse que penso que seria relevante, no momento da administração pública contratar com qualquer empresa, ser obrigatório por lei a contratação de um seguro independente de uma empresa privada de seguros para assegurar a entrega no prazo previsto, de modo que, caso a administração pública não entregue a obra estrutural, o seguro assuma todas as custas formais e materiais, mesmo nos casos fortuitos ou de força maior. Marcelo, essa prática existe no âmbito da administração pública, principalmente em arranjos contratuais mais complexos e diversificados, que vão compreender toda uma cadeia de relações contratuais, né? Por exemplo, o Project Finance, que vai envolver aí instituições financeiras, instituições de seguro também. Tem a previsão do Step-in, que é o seguinte: se você não cumpre suas obrigações financeiras, o agente financiador vai atuar em substituição, né, ao agente que foi contratado, ao agente concessionário,
Então, existem práticas de securitização, inclusive até atreladas ao mercado de capitais, são práticas bastante complexas que requereriam até um tratamento numa aula à parte. Se não houver outras dúvidas, né, diante do adiantado da hora, a gente encerra, então, por aqui. Eu agradeço a presença de vocês, a participação. Muito obrigada, pessoal.